Fala, galera de Cristo, tudo bem? Meu nariz não tá muito bom hoje, mas vamos assim mesmo. Vambora lá. Nosso tema de hoje é escolha a aprovação de Deus. Tem muita gente que precisa da aprovação de outras pessoas, de outros seres humanos. Precisa da aprovação dos pais, ou do marido, ou da esposa, ou até mesmo dos filhos, para poder se sentir bem. E eu quero te dizer que você precisa da aprovação do Senhor. Ele sim é tudo na sua vida. Vamos ler? A gente vai ler Atos 5:29. Atos dos Apóstolos 5:29 diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você sabia que Jesus decidiu obedecer a Deus Pai? E muitos daqueles religiosos da época, que eram os fariseus, eles não aprovaram Jesus. Muito pelo contrário, eles fizeram de tudo para crucificar ele. Eles ignoravam, eles zombavam, eles criticavam, eles ficavam testando Jesus o tempo todo. E Jesus com certeza não tinha aprovação deles. Então, aqui diz claramente que a gente precisa da aprovação do Senhor. Você tem feito aquilo que agrada ao Senhor? Você tem buscado a aprovação de Deus ou dos homens? Quantas perguntinhas eu trago, né? Quando eu faço essas perguntinhas, serve para mim primeiro, lembra disso. E aí eu quero te dizer que a gente precisa de um amadurecimento espiritual. Muitas vezes a gente precisa crescer espiritualmente. Todo mundo nasce bebezinho e cresce e vira uma pessoa adulta. Quantas pessoas você conhece que são adultas, mas que são infantis? Quantas? Eu conheço um monte. A Bíblia diz claramente também que a gente precisa desse amadurecimento espiritual. Quando o bebê é bebezinho, ele come o quê? Ele toma leite e está alimentado. Quando ele cresce, ele não pode ficar só no leite. Ele tem que comer algo mais sólido. Nós, espiritualmente, é a mesma coisa. Quando a gente começa a aprender as coisas do Senhor, a gente aprende uma palavra simples e a gente é alimentado do nosso espírito. Só que com o passar do tempo, a gente precisa de um alimento mais sólido, espiritualmente falando, para a gente poder permanecer firme no Senhor. Então é por isso que muitas vezes a gente vem aqui, aprende um versículo ou outro, mas a gente precisa amadurecer mais e mais e mais alimento. A gente alimenta muitas vezes o nosso físico, a gente precisa comer, e a gente precisa alimentar o nosso espírito também, o espiritual. E às vezes uma comida simples vai te deixar com fome espiritualmente. Por isso que a gente fala que é alimentar, amadurecer espiritualmente. Vamos ler então Efésios 4. A Bíblia está marcada, olha a cola. Efésios 4, 15 e 16 diz assim. 4, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, nosso cabeça, nosso guia, nosso top é Cristo. A gente tem que seguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós, como corpo de Cristo, como a igreja, a gente tem as nossas funções, cada um tem a sua função na igreja. Mas a gente precisa caminhar para estar sempre bem ajustado no corpo. Um braço não cresce mais e o outro menos. Tem que estar alinhado, ajustado. E eu vi uma pregação outro dia da mulher falando que muitas vezes um pequeno órgão ele tem enorme importância. E às vezes
não é só porque você é pequeno que você não tem importância. Às vezes, um pequeno órgão ele é tão ou mais importante do que um grande órgão. E às vezes só na falta dele que a gente vê como que ele precisa. Você imaginou uma pessoa forte, robusta, mas sem a língua, que é um pequeno órgão? Entende? Então a gente precisa de toda parte do corpo, tem que estar bem ajustado, bem consolidado, cada um fazendo a cooperação da sua parte. Então muitas vezes você fala assim, seu ministério é tão pequeno, não faz nem diferença. Será? Será que eu estou buscando agradar a Deus ou aos homens? Será que o meu ministério tem agradado ao Senhor ou tem agradado a homens? Entende? E aí, a gente vai entendendo que muitas vezes a gente precisa fazer, sim, essa dieta alimentar. Porque às vezes a gente está gordinho, fora de forma, e a gente precisa dar uma maneirada no alimento. E no espírito é a mesma coisa. Às vezes a gente está comendo tanta coisa que não alimenta o nosso espírito mesmo, e a gente precisa entrar na dieta para produzir muitas vezes o fruto que edifica. Lembra do fruto do Espírito Santo? Eu até postei hoje nos meus status, que é como se fosse uma tangerina com os gomos. Às vezes a pessoa tem até amor, mas ela não tem paciência. Você precisa ter todos os frutos. Às vezes ela tem paciência, mas ela não tem alegria. Às vezes ela tem até amor, mas ela não tem domínio próprio. Entende? Tudo tem que ter um equilíbrio, tem que estar bem ajustado. Cristo é o cabeça, e embaixo dele que a gente se ajusta. Mas a gente tem que agradar a ele, não aos homens. Porque às vezes a gente está aqui igual o meu ministério é pequeno. Ô Lu, não tem quase ninguém te assistindo. Amém, se uma pessoa assistir e aquela palavra servir para ela, estou cumprindo o meu propósito. Quem falou que eu tenho que alcançar milhões de pessoas? Ou também, muitas vezes a gente começa do pequeno, do pouco. Ninguém começa com milhões de pessoas e vai diminuindo. É o contrário, a gente começa do pequeno e vai crescendo. E às vezes Deus está só testando a gente. Ele está só vendo, será que a minha filha vai ser fiel quando eu botar ela no muito? Tem um versículo que diz, ser fiel no pouco que eu vou te colocar no muito. Eu não sei o que Deus tem, eu não sei ao certo todo. Você sabe tudo que tem, que Deus já determinou para sua vida? Ninguém sabe. A gente não é adivinho. A gente sabe que Deus tem o melhor pra gente, mas o que é esse melhor? Como que vai ser? Os detalhes. Eu também não sei. Mas eu tenho tentado, eu tenho buscado, eu tenho ido, caminhado para o alvo. Vou te dar um exemplo de Pedro. Pedro, a Bíblia diz que ele era explosivo. Quando viu, arrancou a cabeça, a orelha do soldado. Só que ele foi tratado. Ele, por exemplo, ele negou Jesus. Depois ele se arrependeu, ele viu que ele estava errado. O Senhor teve misericórdia dele. E ele decidiu suportar. Pedro foi transformado. Ele conseguiu ter o domínio próprio, ele conseguiu ter amor, ele conseguiu o fruto do Espírito na vida dele. Quem foi Pedro depois? Na primeira pregação, ele pegou para 3.000 pessoas. Então, assim, ele decidiu abandonar o egoísmo, ele decidiu abandonar aquele eu que era Pedro, explosivo, e ele decidiu buscar o caráter de Cristo, manso e humilde. Então, tudo é um processo que a gente vai caminhando. Mas a gente tem que decidir buscar a aprovação do Senhor e não de homens. Porque as pessoas são más, as pessoas criticam, as pessoas tacam pedra. E aí dói. Se você se frustrar, você abandona. Pedro, quando ele negou Jesus, Jesus falou, ainda hoje você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Quando o galo cantou, ele, caraca, olha o que eu fiz. Só que ele se arrependeu, ele pediu perdão, o Senhor teve misericórdia e ele se voltou para o Senhor. Então, se ele tivesse desistido, se ele tivesse feito igual Judas,
Entendeu? E quem foi Pedro? Caraca, na primeira epístola de Pedro, Pedro escreve depois carta. A primeira epístola de Pedro, a gente vê como Pedro foi um homem, um discípulo transformado, como que Pedro foi um homem que suportou o sofrimento e ele foi um líder resiliente. E ele ensina isso pra gente. Leia a carta de 1 Pedro, para você ver que linda. Então, assim, dizer que é fácil não é, mas a gente precisa buscar o fruto do Espírito, olhar para Cristo, que é o nosso líder maior, decidir agradar a Ele, não aos homens. E aí o Senhor é conosco. Busca esse alimento sólido que é a palavra, cada vez aprender mais e mais e mais e mais. E Deus é conosco. Amém? Bora orar? Senhor, muito obrigada porque a Tua palavra nos ensina, a Sua palavra nos exorta a buscar o crescimento, a Sua palavra nos ensina a querer mais do Senhor, a Sua palavra nos ensina que Cristo é o cabeça e nós precisamos buscar a tua face. A Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Pai, nós precisamos dessa santidade. A Tua palavra nos ensina a buscar mais resiliência, a Tua palavra nos ensina a buscar um crescimento espiritual saudável, não inchada, não inchaço, não aquele crescimento falso, mas o crescimento baseado na Tua palavra. Papai, muito obrigada por essa palavra de hoje, por esse ensino, por esse cuidado com as nossas vidas. Que possamos todos os dias querer agradar ao Senhor. Que possamos todos os dias querer esse crescimento saudável que vem da Tua palavra, Papai, em nome de Jesus. Eu abençoo a minha casa, o meu lar, a minha família, meu marido, meus filhos, meu casamento, meus pais. Eu abençoo, Senhor Deus, o meu ministério. Eu abençoo cada um dos inscritos do canal, que muitas vezes não vai assistir o vídeo agora, mas vai assistir depois. E vai buscar a Tua presença, vai buscar ser santo como o Senhor é santo. Vai buscar ser resiliente, vai buscar um crescimento saudável na Tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigada, Papai, pelo Seu cuidado, pelo Seu imenso amor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Beijo, beijo, shalom, shalom e até amanhã.